Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje eu trouxe um tutorial em macramê, que é uma coleira pet. Olha, eu vou mostrar aqui como que ela funciona. Aqui, ó, você faz um nó corrediço e aí você pode abrir e pode fechar, né, no pescocinho aqui do seu pet. Pode fazer ela menor, maior, né, de acordo aí com o tamanho, né, que vai ficar confortável pro seu pet, né. Pode ser para cachorro, para gato, pode ser feito com outros tipos de fio também. Aqui eu usei o fio náutico e aí eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai precisar para fazer essa coleirinha. Aqui eu coloquei uma argolinha de chaveiro, que é para colocar a identificação, né, aquela plaquinha de identificação do animal, ou para colocar aqui a guia para conduzir o animal também, tá? Então ela fica super segura, bem confortável, e aqui também, feitos os arremates bem feitinhos, também não há um perigo de arrebentar, tá? Então é uma boa opção aí, uma opção barata para você estar fazendo para vender ou mesmo para doar, né, para algum pet, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizei para fazer essa coleira pet, tá? Então aqui inicialmente a gente precisa de um fio. Eu achei melhor fazer com o fio náutico, que é um fio mais resistente, né? Que também tem uma durabilidade maior, pode molhar, né? Não tem esse perigo de ele ficar apodrecido e arrebentar, né? Então eu gosto bastante de trabalhar com este tipo de fio aqui para esse tipo de artesanato, tá? Então aqui a gente precisa de uma fita crepe para colocar os fios na mesa, uma tesoura, uma argolinha de chaveiro dessas comuns, tá? Um pouquinho mais resistente, né? É melhor. Tá? Aqui um isqueiro pra gente selar os fios. E é esse o material que nós vamos utilizar. A técnica que vai ser feita é o macramê, o nó quadrado. E aqui no canal já tem outros vídeos mostrando como é feito esse tipo de nó do macramê, tá? O que a gente vai precisar fazer inicialmente? Cortar 2 fios com 2,40 metros. Então eu vou fazer isso e já volto aqui com vocês. Aqui eu tinha esquecido, mas a gente vai precisar também de uma fita métrica ou uma régua, pra gente poder medir o nosso fio, que nós vamos cortar aqui 2 fios, né, com a mesma medida, então a gente vai precisar medir aqui, ó, até a gente obter 2,40 metros com 2 fios, tá? Então aqui eu já cortei os meus 2 fios, com 2,40 metros cada um, e aí eu vou pegar aqui o meu isqueiro e eu vou selar as pontas, tanto de um lado quanto do outro. Assim. Agora, eu vou precisar medir, mais uma vez, 60 centímetros destes fios, olha, aqui, e separar aqui. Esses fios que vão ficar mais curtos, eles vão ficar no meio. E os mais compridos, um para cada lateral, ó. É dessa forma que a gente vai abrir o trabalho aqui na mesa, tá? Então, eu vou colocar aqui e eu já mostro pra vocês. Olha, eu coloquei ali e vou prender uma fita bem aqui no comecinho dos fios, ó. Prendi ali. Tá? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que é, ó. Então, aqui no meio ficou os fios que eu cortei com 60 centímetros, tá vendo? Eles vão ficar aqui, ó, bem certinho, paralelo, tá? A gente vai colocar mais um durex aqui, pra que fique bem preso, bem esticadinho, ó. Vou colocar aqui mais um pedacinho de fita, ó. Então, tá tudo preso. E aqui, então, ficou as partes maiores, que é com elas que nós vamos começar a tecer a nossa coleira. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o ponto do nó quadrado. Mas antes disso, a gente vai medir aqui 12 centímetros, porque a gente vai começar aqui em 12 centímetros, tá? A gente vai deixar esse espaçamento e vai começar daqui pra baixo. Então, eu preciso pegar minha fita novamente, medir aqui aonde está a altura dos 12 centímetros, olha. Colocar minha tesoura apontando aqui, pra mim saber mais ou menos, certo? E aí, eu vou fazer o primeiro ponto do nó quadrado nessa altura que eu tenho os 12 centímetros. Então, aqui comecei já, vou dar um início aqui no meu ponto, olha lá, e vou trazer ele aqui, ó, onde tá a minha marcação, tá? Aqui, mais pra baixo um pouquinho. Certo? Agora eu posso tirar a tesoura e finalizar o meu ponto do nó quadrado, que ele é feito uma vez pra cada lateral. Então, aqui, vou fechar o ponto. Olha, fechei o ponto aqui, tá? É o primeiro ponto. Nós vamos fazer uma sequência de pontos do nó quadrado e vamos fazer isso por 30 centímetros, que é a medida que vai dar certinho pro meu pet, tá? Mas você vai fazer o seguinte, você vai pegar um barbante e vai medir com quanto de circunferência você precisa fazer esses pontos para o seu pet, tá? Pra dar certinho, né? Pra não ficar apertado, não ficar incomodando, tá bom? A minha aqui é com 30 centímetros. Então, eu vou tecer os pontos aqui por 30 centímetros e aí eu venho mostrando pra vocês como que eu estou fazendo. Eu vou soltar aqui um pouco, descer um pouquinho essa fita. Eu vou tecer, na verdade, até 15 centímetros, porque em 15 centímetros nós vamos colocar a argola, tá? Que é uma argolinha pra gente depois colocar uma plaquinha de identificação. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou tecer aqui, ó. Então, já fiz o primeiro ponto. E aí, eu vou começar a fazer vários pontos na sequência, respeitando, né, o lado, né, de cada ponto. Isso você aprende lá no vídeo que eu ensino, o ponto do nó quadrado, do macramê. Aqui eu só estou mostrando a execução, tá? Então, a gente vai
tecendo aqui. Esse fio, ele tende a dobrar um pouquinho, mas é só a gente ajustar que ele fica bonito. Então, eu vou fazer aqui por 15 centímetros e aí eu venho mostrar pra vocês como tá ficando o nosso trabalho. Voltei aqui pra mostrar pra vocês, olha, eu teci, então, 15 centímetros aqui do meu trabalho. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a argola no meio ali da trama pra gente poder continuar a fazer os outros 15 centímetros que faltam. Porque no meu trabalho eu preciso de 30, né? Então, eu vou desgrudar aqui os fios que estão na mesa aqui, na parte de baixo. Que são os fios que eu venho trabalhando em cima deles, né? Esse daqui no meio, ó. Aqui, esse de 60 centímetros. E vou colocar a minha argola aqui. Ó, vou deixar ela bem ali, posicionada. E vou prender novamente aqui os meus fios na mesa. Só um instantinho. Prendo aqui pra continuar a tecer agora, depois da argola. Então, a argola fica ali posicionada. E eu vou tecer normalmente o ponto, como se ela não estivesse ali, tá? Então, aqui eu faço o movimento que eu preciso do nó quadrado e empurro essa argola aqui pra cima, ó. Ela vai ficar presa no meio do ponto, ó. Ela não escapa, não tem como ela sair, tá? Ela vai ficar ali. E eu vou continuar, então, fazendo o processo aqui dos meus pontos, né, do macramê, até eu atingir a outra parte, então, do trabalho com 15 centímetros, tá? Voltei aqui com o meu trabalho concluído, olha, eu fiz a segunda parte aqui de 15 centímetros, olha, o trabalho tá lá, tá vendo? Então, aqui eu coloquei a argola e fiz mais 15 centímetros. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer os arremates finais aqui dessa peça. Então, aqui eu tirei da mesa, olha, tirei a fita crepe aqui dessa parte, né, e daqui também, tá? Então, o primeiro passo aqui, qual que é? É cortar os fios aqui de cima, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou cortar este fio da lateral aqui, ó, nessa altura aqui, mais ou menos. Vamos ver aqui. Nesta altura aqui. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Os fios da lateral, tá? Não o que tá saindo aqui do meio, ó. Da lateral. Aqui. Tá? Vai ficar assim, essas duas pontinhas e esse fio sobrando aqui, certo? E aqui, na outra extremidade, a gente tem também, basicamente, a mesma coisa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai unir as duas pontas com esses fios centrais aqui, ó. Um pra lá e outro pra cá. Tá vendo aqui, ó? Só que a gente deixa eles bem arrumadinhos pra não ficar embolado, sabe? E aí, eu vou pegar os fios que eu vinha tecendo, que é esse e esse aqui, ó. Vou olhar ali aonde foi que eu parei o meu ponto, eu comecei desse lado, então agora eu vou fazer deste lado aqui. Eu vou fazer aqui, em cima de todos esses fios, 3 pontos do nó quadrado, pra unir esses fios, fazendo o meu nó corrediço aqui, pra que essa coleira tenha uma mobilidade, ela vai abrir e fechar, tá? Ó, a gente faz aqui, quem tiver dificuldade pode prender na mesa pra fazer, tá? Vou fazer aqui 3 ou 4 pontos, acho que aqui eu tenho fio suficiente, dá pra mim fazer 4. Então, olha, eu tô tecendo aqui, ó, o mesmo que eu vinha tecendo ali, tá? Então, fiz 3, vou fazer 4. Pronto. Agora, eu vou arrematar todos esses fios que estão sobrando. Vou começar por esse que eu vinha tecendo. Então, eu vou cortar aqui bem rente, ó, essa pontinha. E vou pegar aqui o meu isqueiro e queimar aqui, ó, com essa ponta, derreter ela, tá? Aí, quando eu aperto aqui, ele derrete e vira uma colinha, ó, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse fio aqui. Vou cortar bem rente e vou queimar até ele derreter. E assim fica bem preso, tá? Ele tem que ficar bem derretido mesmo, ó. Então, aqui eu tenho os fios que vieram pra cá. E eu vou dar um nozinho bem aqui na ponta. Com os 2 fios juntos, ó. Tá? A altura desse nó, depois você pode definir aí no seu pet, se não vai ficar incomodando, pode ser mais pra baixo um pouquinho, tá? E aí, com os outros 2 fios que foram pra cá, eu também vou fazer esse nozinho, ó. Aqui tá um pouco mais comprido. Deixa eu ver aqui a altura do nó. Olha lá. Vou fazer o nó aqui. E aí, eu vou cortar o excesso. Vou fazer o nó aqui. Vou cortar o excesso. E vou selar também ali com o meu isqueiro. Todas essas pontas precisam ser seladas, tá? Pra ficar um acabamento melhor. E também pra não escapar. Então, aqui eu vou cortar mais um pouquinho. Pra poder selar também, ó. Então, derrete, aperta e sela. Essa parte já está pronta. Agora, nós vamos arrematar aqui, da mesma forma. Cortei rente, esquentei. Então, aqui, ó, selei as 2 pontinhas, tá? Que eu vinha tecendo aqui o trabalho. E a nossa coleirinha já está pronta, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. Ó, ela fecha, tá? Fica com essas 2 pontinhas e ela abre, tá? Nesse tanto aqui. Então, você veste no seu pet e depois você ajusta, tá? Pro tamanho que fica confortável lá pra ele, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou usar a preta também, ó. Ficou muito bonita as 2 peças, tá?
tá? É uma peça vendável, tá? Pode fazer para vender pra pet shop também, né? Preço aí em torno de 25, 30 reais uma peça dessa, tá um ótimo preço, tá? Levando em conta o custo deste fio náutico, tá? Então, a aula de hoje foi essa. Eu estou lá no nosso lar de segunda a quinta-feira, a partir das 14 horas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar por lá, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!